entrevistaremos personalidades que conhecem do assunto. O nosso assunto é meio ambiente. Assistam na sequência. Por quê? Porque vale a pena. Olá, amigos! Hoje no programa Uma Janela para a Cidade discutiremos meio ambiente. E os nossos entrevistados que irão aqui discorrer com a gente, Eurico dos Reis, Ricardo Mesquita e o nosso amigo, companheiro de longa data, Borges dos Reis. Sejam bem-vindos. E de início já vamos começar perguntando por que Borges foi vereador do nosso município e foi o autor da Lei do Dia do Rio. O que significa isso, Borges? Conte para aqueles que nos assistem. Olha, Solomar, é um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa. Está tendo uma audiência incrível, muitos amigos assistiram o último programa que gravamos aqui com você. E eu queria dizer que a questão da Lei do Dia do Rio foi uma parceria que eu já desenvolvo há muitos anos com o Rotary. Eu sou rotariano já há mais de 20 anos. E companheiros meus do Rotary de Piraquara e de Pinhais me pediram para que aqui em Curitiba nós também apresentássemos um projeto criando a Lei do Dia do Rio, que é comemorada no dia 24 de novembro. Por que Dia do Rio? É para chamar a atenção das nossas autoridades com relação à necessidade de preservarmos os nossos mananciais. Temos exemplos de cidades, está ocorrendo agora, nesse momento em São Paulo, as dificuldades que São Paulo está tendo para conseguir captar água potável para a população, né? A reserva de Cantareira lá está se esgotando. O que pode ocorrer aqui em Curitiba também se não tomarmos as devidas precauções? Então é necessário preservarmos os nossos córregos, os nossos rios, aqueles rios que formam ajudam nas represas de captação da Sanepar, para que toda a população tenha uma quantidade necessária para beber. Temos que planejar agora para o futuro, Solomar. Por isso essa necessidade de chamar a atenção, por isso essa necessidade de que o Dia do Rio é um dia do ano para que se faça um grande esforço na mídia, com palestras, com exames da qualidade das águas dos rios, para que realmente, tanto nas escolas, nas entidades, nos clubes de engenharia, se discuta esse assunto. Mas eu diria para vocês que o Dia do Rio são todos os dias. Todos os dias nós devemos cuidar dos nossos córregos, dos nossos rios, chamando a atenção principalmente nas escolas que haja uma boa educação ambiental para que as nossas crianças nos ajudem também com relação a esse assunto. Ok, Borges, eu vou perguntar ao doutor Ricardo se concorda com aquilo que o Borges acaba de falar no que tange essa lei. É importante, doutor Ricardo? Totalmente, inclusive é uma das questões que me levou sempre a vida toda a apoiar o meu grande amigo Borges dos Reis, é a questão dele ser um precursor nessas questões, tanto ambientais quanto a questão de acessibilidade. O rio como ele bem lembrou, né? Não adianta nada a gente torcer apenas por chuvas. São Paulo está lá naquela torcida por chuvas. O importante são a preservação das matas ciliares, que por sua vez vão preservar os rios, e esses rios é que vão abastecer os grandes reservatórios. Então, se nós acabarmos com a vegetação, tem até aquele pensamento navajo, né, que o último homem morrerá abraçado à última árvore. Então, nós temos que ter essa preferência pela questão ambiental, na questão de preservar nascentes e rios. Então, nisso, esse dia do rio que o Borges muito bem homenageou quando ele era vereador, foi exatamente causar essa reflexão na população. E como diz aquele outro pensamento, né, nós temos que deixar, não é apenas deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas principalmente deixar filhos melhores para o nosso mundo. Então nós temos que investir na educação e o Dia do Rio, ele provoca essa reflexão. Com certeza, mas eu gostaria de ouvir o senhor Eurico, porque foi comentado pelos dois que participam aqui da educação, a educação na escola sobre o meio ambiente, sobre a conservação de nascentes. É interessante, senhor Eurico? É totalmente, Solomar, é isso que o Ricardo falou. Nós somos de uma família de engenheiros, de construtores, sempre procuramos conciliar a atividade empresarial com a atividade do meio ambiente. Com o tempo eu me desiludi um pouco, digamos, com as pessoas da minha geração, um pouco acima.
Nós fomos criados numa época de Brasil grande, em que nos venderam que devastar era crescimento, né? Eu vejo os meus filhos, eu vejo os amigos dos meus filhos, eu vejo as crianças muito mais interessadas na preservação. E onde que eles aprendem isso? Desde pequeno? É nas escolas, nos clubes que fazem de preservação com crianças, são os escoteiros. Então, eu acredito muito que a solução para o meio ambiente, mas não só para o meio ambiente, para a evolução do Brasil, para a evolução da população, está na criança. É nela que nós temos que investir, é na educação. E aqui na nossa capital, Borges, a gente tem ouvido uma série de reclamações de que existe pontos na nossa capital, a capital ecológica, que tem um mau cheiro horrível vindo do esgoto. A que se deve isso, Borges? Olha, infelizmente, Solomar, a falta de fiscalização da nossa companhia de saneamento e da própria prefeitura. Porque o que ocorre? Muitas ligações clandestinas de redes de esgoto acabam sendo jogadas clandestinamente nas galerias de águas pluviais. Galeria de água pluvial não é para transportar esgoto, evidentemente que isso provoca esse mau cheiro em vários pontos na cidade. Existem alguns pontos até já muito marcantes, na Vicente Machado, próximo ali da Praça Osório. É horrível em determinados, basta ficar 3, 4 dias aí sem chover, que o mau cheiro já acaba saindo ali pelos bueiros e todas as pessoas, até dentro de automóvel, você muitas vezes tem que fechar a janela do seu automóvel devido ao mau cheiro em alguns pontos da cidade. Basta que haja fiscalização adequada e que se invista em saneamento, né? Curitiba, uma cidade que há tantos anos era conhecida como cidade ecológica, tinha esse mote tão fantástico, em todo o mundo era conhecida como uma das cidades mais ecologicamente preservadas, conservadas, e havia um poder político que realmente levava à frente essa questão de manter a nossa ecologia. Como é que pode? Hoje nós não temos nenhum rio despoluído em nossas cidades, estão todos poluídos, e além do mais, essas ligações clandestinas aí de esgoto em galerias de água pluviais, fazendo com que haja essa reclamação. Eu também já ouvi muitas pessoas fazendo isso, existe até grupos no Facebook, Limpa Curitiba, Mau Cheiro Curitiba, existem muitas pessoas reclamando realmente dessa situação, e fica aqui um alerta, né, do seu programa aí, as nossas autoridades que cuidem um pouquinho melhor dessa situação. Solomar, acrescentando nesse aspecto, Antônio, eu queria lembrar o seguinte: a Sanepar é um patrimônio do Paraná. A Sanepar já foi considerada a empresa modelo de saneamento do Brasil e uma das melhores do mundo. Ultimamente, está se perdendo isso. Tem vários pontos em Curitiba em que a rede de esgoto, que coleta o esgoto de todas as casas, ao invés de ir para uma estação de tratamento, é jogando o esgoto direto no rio. Isso tem sido denunciado pelo Ministério Público, isso tem sido objeto de multas, mas nós não estamos vendo solução. Eu não conheço, pelo menos no bairro onde a gente atua, que é Santa Felicidade, que tem uma série de mananciais, foi feita toda uma rede de coleta de esgoto. Eu lhe pergunto, aonde que está sendo despejado esse esgoto? Não é numa estação de tratamento de esgoto. Está sendo despejado a maioria in natura, no nosso Parque Barigui, nos rios que o abastecem. Então, gente, está na hora de acordar. Não basta mais multa, tem que haver uma conscientização da Sanepar para resolver isso. Basta de desculpa, não tem sentido. E eu acho que, preservando a entidade Sanepar, que é do paranaense, vamos fazer ela de volta ao modelo. Chega de multa, Sanepar. Vamos trabalhar. Eu sei que tem grandes ambientalistas lá. Por quê? Eu não sei. Alguma solução temos que dar. Não adianta a gente só colocar a responsabilidade no Estado, a responsabilidade nos órgãos governamentais. Eu acho que cada contribuinte, cada parcela da população tem a sua responsabilidade. Assim como na segurança, né? A própria Constituição preconiza. Segurança, dever do Estado, mas obrigação de todos. Tá? A questão de saneamento também é a mesma situação. Eu acho que nós temos que investir. Então, acho que novamente permeia a questão da educação e principalmente da ação. Todos sabemos que
Os rios são a vertente das bacias hidrográficas. Se eu fizer, isso eu já propus há muitos anos atrás para a prefeitura, se eu fizer simplesmente uma escavação ao longo do Rio Belém, interceptando todas as ligações clandestinas, naturalmente que o rio vai se recompor. O Fórum Pro Barigui lá fez uma leitura dessa do rio Cascatinha, se não me engano, né? O VU e Cascatinha, tá? Os próprios rotarianos subiram rio acima, identificando todas as ligações clandestinas. Ora, bastava apenas que alguém fosse lá e fizesse uma ação, como foi feito, exemplo de Matinhos, alguns anos atrás, onde eles pegaram e simplesmente bloquearam todas as ligações clandestinas. A partir do momento que ele vê o vaso sanitário dele transbordado dentro de casa, ele vai naturalmente se conscientizar da necessidade dele se ligar na rede coletora. E aqui em Curitiba, Solomar, nesse assunto, existe até um local, junto da Avenida Fernando Moreira, onde tem um rio canalizado. Se você filmar em torno aí de 7, 8 horas da manhã, o nível do córrego está lá nas alturas. Por que todo dia, quando cheguei por 10h30, 11 horas, o nível baixa? Evidente que nessa hora as pessoas estão tomando banho em suas residências, estão usando banheiro, é lógico, dando descarga em seus banheiros. Evidentemente, ali uma prova de que as galerias, as redes de esgoto estão sendo canalizadas diretamente. E ele é visível, né? Está na parede. É visível, basta filmar e mostrar à população. Isso no momento atual é inaceitável, Eu também concordo plenamente com a nossa Sanepar, eu acho que é uma das melhores empresas do Brasil de saneamento. Tem um quadro de profissionais altamente competentes, porque eu conheço, tem uma grande parcela de trabalhadores que são os nossos amigos lá dentro, a gente sabe o trabalho que eles fazem. Agora, nós não podemos aceitar ocorrer casos de recolher o esgoto e jogar no rio. Se por acaso você que está nos assistindo conseguir presenciar algum desses, nos avise, que a gente vai atrás. Isso é inaceitável. Isso deve de acabar. Nós queremos valorizar a nossa empresa e nós queremos, acima de tudo, respeito aos demais cidadãos e o meio ambiente, que é de todos. Isso é muito importante que se leve essa mensagem. Aliás, todo cidadão pode ser o fiscal, porque com o seu aparelho celular, todos praticamente têm máquinas fotográficas acopladas, fotografem hoje e todo mundo carrega. Só fazer um alerta, Solomar, em relação ainda à questão do esgoto, tem que haver também a contribuição da sociedade, no sentido de não fazer o contrário também, não ligar águas pluviais à rede de galeria de esgoto, tá? Porque o que acontece? Em períodos de chuva, vai superlotar lá a estação de tratamento e aí, naturalmente, é obrigado a fazer o bypass, né? Que é fazer o esgotamento direto para dentro do rio. Então, é muito importante que haja essa consciência de não fazer o contrário também, não jogar águas pluviais dentro da galeria de rede de esgoto. Ok, a água da chuva joga para os rios. Água de esgoto vai para o tratamento para voltar a água para os rios novamente, uma água limpa. É isso que a gente espera, é isso que a gente quer. Por que a gente quer isso? Porque nós queremos que o nosso Brasil chegue rápido ao primeiro mundo. Nós temos tudo para ser. Nós temos água, nós temos terra, nós temos gente, nós temos floresta. Vamos só ter consciência. Eu acho que o que nós precisamos é essa consciência para que a gente deslanche e chegue aonde a gente quer chegar. Que, conforme já foi falado, que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos vivam nesse país que a gente tanto sonhou. Não conseguimos, mas o nosso dever é buscar e traçar essa meta de conscientização. Eu também, continuando com o nosso programa, muito se ouve falar em Rotary Club, né? Rotary Club foi criado, fundado até pelo Borges dos Reis, o Rotary Club Barigui. Parque Barigui. Parque Barigui. O que significa isso? É importante levar para quem nos assiste, porque muitas vezes se ouve falar, não sabe o que é. O que significa esse Rotary Club do Parque Barigui, Borges? Olha, nós fundamos este Rotary em 2006 com um objetivo, as pessoas estavam muito empolgadas, muitos ambientalistas ajudaram a formar este clube, e que nós tínhamos uma meta de em 10 anos, ou seja, até 2016, está chegando, né? Daqui a 2 anos estaremos lá, em 10 anos fazermos esforços para entregar à comunidade curitibana o lago do Parque Barigui despoluído. Infelizmente, apesar de todos os esforços feitos pelo Rotary, depois acabamos montando também o Fórum de Defesa da Bacia do Rio Barigui, para que desde as nascentes do Rio Barigui, lá em Almirante Tamandaré, viéssemos fazendo um trabalho de despoluição, para que quando essas águas chegassem no lago do Parque Barigui, essas águas tivessem uma qualidade limpa, que pudéssemos até novamente, quem sabe, pescar no lago do Parque Barigui. Infelizmente, Solomar, apesar desses esforços, muita coisa ainda deve ser feita. Houve
como o Eurico falou, em Santa Felicidade, naquela região, houveram algumas atuações da Sanepar, houveram uma coleta do esgoto de muitas casas que não tinham ligações de rede de esgoto. Mas o que aconteceu? A situação, infelizmente, sabe o que ocorreu? Piorou. Porque, como bem disse o Eurico, toda aquela carga de esgoto foi canalizada para a rede e essa rede, infelizmente, hoje não está ligada até uma estação de tratamento adequada, né? Então, ao invés de nós melhorarmos a situação do lago, infelizmente, nesses últimos 8 anos até piorou. Anos atrás, fizemos um esforço também ali, junto do lago do Parque Barigui, existe um córrego chamado Córrego Quero-Quero, e foi inclusive feito dado esse nome quando nós comemoramos 10 anos da existência da lei do Dia do Rio, da minha autoria. Eu fui homenageado na época pelo prefeito e foi feita uma ação dos rotarianos e entregamos aquele córrego, Solomar, há cerca de 5, 6 anos atrás, despoluído. Haviam peixes novamente naquele pequeno córrego que fica ali para a população se situar nos fundos do Museu do Automóvel, né? Hoje, se você passar lá, Solomar, infelizmente está novamente poluído aquele córrego. Então, ao invés de nós termos uma evolução nessa área ambiental em Curitiba, houve um retrocedimento assim muito grande nos últimos anos, infelizmente. Lamentável. Eu também gostaria de perguntar se os demais participantes fazem parte do Rotary também. Vocês são rotarianos? Sim, nós somos fundadores juntos lá no Rotary Barigui. Uma contribuição, Salomar, só a questão desse... Eu não sou não sou associado ao Rotary Club, tenho grandes amigos, respeito muito, porque eu já sou associado a muitas entidades, inclusive ambientalistas. Mas o Rotary está sempre junto conosco. Isso eu tenho que testemunhar. Uma contribuição que eu gostaria de deixar, a questão do esgoto, aqui no Brasil realmente é extemporânea essa filosofia de coletar esgoto para transportar esgoto a longas distâncias. Em vários países europeus, no Japão mesmo, existe o sistema celular, onde cada bairro tem o seu tratamento, onde cada casa pode ter o seu tratamento. A professora Tamara, por exemplo, a professora Tamara da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ela desenvolveu alguns anos atrás, ela trouxe, na verdade, esse processo já existe há centenas de anos na Alemanha, em países desenvolvidos, que é o tratamento por zona de raízes. No que consiste isso? Você coleta o esgoto, vamos dizer, preferencialmente do vaso sanitário, transporta ele até uma fossa que vai fazer a decantação e o efluente dessa fossa vai ser tratado numa pequena bacia de contenção, pode ser de alvenaria ou de lona mesmo, onde você tem plantas. Qual é o papel da planta? É oxigenar a água. O oxigênio, todo mundo sabe que é um dos maiores bactericidas. Quando ele sai na outra extremidade desse pequeno depósito, ele já sai com quase 99% de pureza. Basta apenas clorar e devolver a reutilização. Então, o que nós precisamos no Brasil é parar com essa ideia de coletar esgoto e mandar para uma estação de tratamento. Já temos filtros biológicos, já temos sistema aqui mesmo na Escola Técnica, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, existe o Escritório Verde, que difunde a ideia de coleta e reuso da água da chuva, reuso de água por exemplo, de máquina de lavar roupa, de lavatório. Então, nós temos que minimizar, na verdade, esse volume de coleta de esgoto. Tá? Eu acho que nós temos que parar com essa ideia retrógrada de que o esgoto tem que ser todo ele coletado, ser transportado por quilômetros para ser tratado em algum lugar. Ele tem que ser tratado individualmente em pequenas células. Perfeito. Isso aí é a criatividade. Eu acho que nós devemos de copiar aquilo que é bom dos outros e aplicar aqui. Porque aí você, além de evitar gastos com dinheiro público, o nosso dinheiro, mas pode ser usado em saúde, em outros assuntos que interessam ao nosso país, e isso aí, com pequenos recursos, você está devolvendo a água para o rio com 90% de pureza. Exato. Se jogar um pouquinho de cloro, já sai praticamente pronta para o reuso. Então, eu acho que isso aí são necessidades que a gente deve de pensar e refletir e botar em prática, porque não adianta a gente pensar e refletir e não colocar em prática. O importante é que cada um de nós faça a nossa parte, porque com certeza teremos um país, um estado e uma cidade melhor. Solomar, dentro disso, Solomar, isso é uma filosofia das entidades ambientalistas que eu participo. Criticar é preciso, mas apresentar soluções, exato, sugestões de soluções é absolutamente necessário. Não adianta só criticar. Quais são as alternativas de solução? Existem. Vamos praticá-las. Com certeza. Eu acho que o objetivo do nosso programa sempre foi levar
a transparência e a clareza naquilo que a gente procura e a gente quer. E o meio ambiente, a gente quer um meio ambiente com saúde, um meio ambiente que você possa transitar em qualquer rio sem ter perigo de ser contaminado, que hoje você pisou no rio e já vai correndo para o médico. Isso aí mexe até com saúde pública. Na verdade, o meio ambiente é uma coisa de suma importância para todos aqueles que vivem nesse nosso planeta. Me permita fazer uma observação muito importante que você levantou agora, essa questão do pisar no ambiente contaminado, foi levantado por um amigo nosso que também faz parte do Fórum Pro Barigui, que é Ari Becker, que é presidente da Associação dos Odontólogos, não é Protéticos. Protéticos, tá? Ele levantou uma questão bastante interessante. O Parque Barigui, ele foi originalmente pensado para ser exatamente uma bacia de contenção de cheias. Só que o que está acontecendo? Como os rios que estão chegando nessa bacia de contenção estão extremamente poluídos, invariavelmente você vai no parquinho de diversões do Parque Barigui e encontra restos fecais. Então o que está acontecendo? As mães estão levando seus filhos para brincar em espaços altamente poluídos. Então o investimento em saneamento é diretamente proporcional à redução de doenças. Então por isso que tem que se pensar também na questão de planejamento urbano, de não elaborar parques de diversões, playgrounds, em áreas que possam ser contaminadas enquanto os nossos rios estiverem nessa situação. Eu também gostaria de perguntar para os senhores o que significa essas RPPNM. Porque parece mais um partido político, mas não é meio ambiente. RPPNM, que é Reserva Particular Patrimonial do Patrimônio Natural Municipal. Patrimônio Natural Municipal. Você vê como é complicado, é um nome bastante complexo, mas que tem uma importância muito grande para o meio ambiente. É verdade, Solomar. Eu tenho um orgulho muito grande da minha família, a família Borges dos Reis, do meu irmão Eurico, do meu sobrinho Ricardo, que foram precursores e montaram a primeira RPPNM do mundo. Ela foi instalada aqui em Curitiba, recebeu inclusive um prêmio da Organização das Nações Unidas por esta iniciativa, que é uma das iniciativas que podem ajudar a preservar o nosso planeta Terra. Então, nada melhor do que o próprio Eurico, que foi um dos idealizadores dessa primeira RPPNM, para comentar um pouquinho conosco. Solomar, para facilitar a compreensão, digamos assim, do público, que não ficasse a sigla RPPNM, que é uma sigla técnica, vamos falar em reservas particulares do município. Todo mundo vai entender. Existe um fato muito interessante que pouca gente conhece. Em Curitiba, mais de 90% das áreas verdes estão na mão de particulares, não estão na mão da prefeitura. Então, se nós quisermos resolver ou atenuar ou minimizar o problema da preservação, nós temos que falar com o proprietário da terra, né? Bem, em 2006, eu tenho muito orgulho de pertencer a uma família de engenheiros, de construtores. O meu filho mais velho é a 4ª geração de engenheiros e construtores. Há uns 10 anos atrás, nós havíamos comprado uma área em Santa Felicidade, muito próxima da Via Vêneto, né, para lá edificar ou um condomínio, ou um prédio, alguma coisa assim. Na ocasião, meu filho, o Ricardo, que ele comentou, era acadêmico ainda, hoje ele já é formado em Direito, e ele um dia me questionou, assim, muito sutilmente, visitando a área, verificando que essa área tinha uma mata nativa, verificando que tinha fontes que desaguavam, fontes lindas que desaguavam no rio Cascatinha, e ele me perguntou: pai, será que ao invés de construirmos, não seria interessante nós preservarmos esta área? Falei: filho, mas, bom, é aquilo que eu te falei, hoje nós aprendemos mais com os filhos do que nós o ensinamos na área ambiental. A coisa foi indo, descobrimos que lá os antigos imigrantes iam buscar a sua água. Você vê que coisa linda. E resolvemos, sem preocupação com lei ou sem lei, com incentivo ou sem incentivo, resolvemos criar uma reserva, né? A figura da reserva particular municipal como lei não existia ainda. 2 pessoas descobriram isso, que eu respeito muito. Uma, infelizmente, já falecida, né? E outro, que é a Teresa Urban, que foi uma precursora da preservação do meio ambiente no Paraná, e outro
alguém que ainda está na atividade, que hoje é um diretor da Secretaria do Meio Ambiente, chamado Alfredo Trindade. Quando eles descobriram aquilo, principalmente o Alfredo, disse: Eurico, isso é maravilhoso, vamos tentar replicar, para não ficar uma solução isolada. E 1 ano ou 2 anos depois, haveria em Curitiba o maior fórum da ONU do Meio Ambiente. Essa nossa ideia, que foi extremamente apoiada pelo Rotary, inclusive na época meu irmão era presidente lá do Rotary Barigui, foi levada ao prefeito, foi levada ao secretário municipal do Meio Ambiente na ocasião, entusiasmaram-se com a ideia e criou-se uma lei de iniciativa do prefeito, instituindo a possibilidade dos proprietários particulares criarem reservas particulares do patrimônio natural municipal. Essa palavra M de municipal faz toda a diferença, porque até então nós, os ambientalistas, nos preocupávamos com os grandes maciços. Evidente que temos que continuar nos preocupando com a Mata Atlântica, com a Amazônia, com o Cerrado, mas um pouquinho a gente tinha se esquecido da mata que existe na cidade onde nós habitamos. E essas reservas particulares, elas vêm justamente a esse encontro. Vamos preservar as áreas verdes que nós ainda temos. Como que isso foi feito? Foi feita uma equação tão interessante, conciliando o interesse do proprietário do terreno, que afinal de contas herdou, comprou, existe um valor econômico, com a preservação. Nós não podemos chegar para você, só, Solomar, que tem uma área verde, e dizer: Solomar, agora você não pode fazer mais nada. Não, isso seria quase que uma expropriação. Então, como a Prefeitura de Curitiba tem a figura do potencial construtivo, que hoje todas as cidades do Brasil podem ter, através do Estatuto da Cidade, que é brasileiro, lei federal, conciliou. Você tem uma área, a prefeitura avalia esta área, e em troca da preservação, que é permanente, você averba no registro de imóveis, que nem você, nem teus filhos, nem teus descendentes mais poderão desmatá-la, você recebe o potencial construtivo que você vende no mercado imobiliário. Então é uma solução maravilhosa. Em poucos anos, criou-se uma associação, que eu tenho muito orgulho de participar, chamada APAV, Associação dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região Metropolitana, que é muito apoiada, inclusive por Ministério Público, inclusive por OAB, por Rotary, por várias entidades, e nós já temos hoje quase 20 RPPNs em Curitiba. Você veja o poder da replicação dessa ideia. Onde é que nasceu essa ideia? Nasceu num acadêmico de Direito, com 17 anos, com muito orgulho, meu filho, que acabou ganhando um prêmio da ONU. Ele é jovem, recebeu o título de jovem embaixador da ONU para assuntos ambientais, e Curitiba, mais uma vez, saiu na frente. Qual é a nossa luta agora da PAV? É levar essa ideia, primeiro para os outros municípios da região metropolitana, depois para os outros municípios do Paraná e do Brasil. Nós temos recebido visitas de cidades, representantes de cidades como Morelia, no México, como Seul, da Coreia, que vêm aqui ver esse programa. Então, é simples, é fácil, é replicável, que é a palavra mais importante no meio ambiente. Infelizmente, o nosso tempo Posso só fazer uma está observação? terminando. Você vai fazer, doutor Ricardo, porque o nosso programa não acaba aqui. Semana que vem nós estaremos dando continuidade com esse programa, porque é de interesse de todos. Tenho certeza. Obrigado pela participação de todos, e a semana que vem continue, que o nosso programa não acaba aqui. Vamos continuar falando de meio ambiente, porque meio ambiente interessa a todos nós. Até lá, se Deus quiser, e com certeza Ele irá querer. Um grande abraço a todos.